Os empregadores estão sempre à procura de um homem que faça um trabalho melhor do que o habitual em qualquer coisa, seja embalando um pacote, escrevendo uma carta ou fechando uma venda. Lição 10. Personalidade agradável. Você pode fazer se acreditar que pode. O que é uma personalidade atraente? Claro que a resposta é uma personalidade que atrai. Mas o que faz uma personalidade atrair? Vamos em frente para descobrir. Sua personalidade é a soma total das características e aparências que o distinguem de todos os outros. As roupas que você usa, os traços do rosto, o tom da voz, os pensamentos que tem, o caráter que desenvolveu com esses pensamentos. Tudo isso constitui parte de sua personalidade. Se sua personalidade é atraente ou não, é outro assunto. De longe, a parte mais importante da personalidade é representada pelo caráter e, portanto, é a parte não visível. O estilo das roupas e sua adequação constituem, sem dúvida, uma parte importante de sua personalidade. Pois é verdade que as pessoas formam primeiras impressões a partir da aparência externa. Até mesmo a maneira como você dá um aperto de mãos forma uma parte importante da personalidade e é muito importante no que se refere a atrair ou repelir aqueles com que você troca apertos de mão. Essa arte pode ser cultivada. A expressão dos olhos também forma uma importante parte da sua personalidade, pois existem pessoas, e elas são mais numerosas do que se poderia imaginar, que conseguem olhar através dos olhos, dentro do coração, e ver o que está escrito ali, em seus pensamentos mais secretos. A vitalidade do corpo, às vezes chamada de magnetismo pessoal, também constitui uma parte importante da personalidade. Vamos agora tratar de organizar esses meios externos pelos quais a natureza de sua personalidade se expressa, de modo que ela atraia e não afaste. Existe uma maneira de expressar o conjunto da personalidade que sempre será atraente, mesmo que você seja tão desajeitado como a mulher gorda do circo, e é a seguinte: ter um vivo e genuíno interesse pelo jogo da vida dos outros. Deixe-me ilustrar exatamente o que isso significa, relatando um fato ocorrido há alguns anos, com o qual aprendi uma lição na arte de vender. Certo dia, apareceu uma senhora em meu escritório e entregou seu cartão com uma mensagem dizendo que precisava me ver pessoalmente. Não houve como as secretárias persuadirem a revelar a natureza da visita. Por isso, concluí que era alguma pobre alma que desejava me vender um livro e, lembrando de minha mãe, decidi ir à recepção e comprar o livro, fosse qual fosse. Por favor, acompanhe cada detalhe com atenção, pois você também pode aprender uma lição na arte de vendas a partir desse incidente. Quando avancei pelo corredor do escritório, a senhora, parada junto à grade de acesso à recepção, começou a sorrir. Eu já tinha visto muita gente sorrir, mas nunca antes tinha visto alguém sorrir tão docemente como aquela senhora. Era daqueles sorrisos dos mais contagiantes, pois entrei no espírito e comecei a sorrir também. Ao me aproximar da grade, a senhora estendeu a mão para apertar a minha. Via de regra, nunca sou muito amigável no primeiro contato quando uma pessoa aparece em meu escritório, pois é muito difícil dizer não se o visitante pede algo que não desejo fazer. Entretanto, aquela querida senhora pareceu tão doce, inofensiva e inocente
que estendi minha mão e ela a apertou. Então descobri que ela não apenas tinha um sorriso atraente, como um aperto de mãos magnético. Ela segurou minha mão com firmeza, mas não firmeza excessiva, e a maneira como fez isso telegrafou para o meu cérebro o pensamento de que ela era quem estava fazendo as honras. Me fez sentir que ela estava real e sinceramente feliz em apertar minha mão, e acredito que ela estivesse. Acredito que seu aperto de mãos veio do coração, tanto quanto da mão. Eu já havia apertado mãos com muitos milhares de pessoas em minha carreira pública, mas não lembro de jamais ter feito isso com uma pessoa que entendesse a arte do aperto de mãos tão bem quanto aquela senhora. No momento em que ela tocou minha mão, pude me sentir deslizando e soube que ela conseguiria o que quer que estivesse buscando e que eu a ajudaria e estimularia em tudo que pudesse para tal fim. Em outras palavras, aquele sorriso penetrante e aquele aperto de mãos caloroso me desarmaram e me fizeram uma vítima voluntária. Em uma só tacada, aquela senhora me tirou da falsa concha para dentro da qual me esgueiro quando alguém aparece vendendo ou tentando vender algo que não quero. Voltando a uma expressão que você encontrou com bastante frequência em lições prévias deste curso, a gentil visitante neutralizou minha mente e me fez querer ouvi-la. Ah, mas aqui está a pedra em falso, na qual a maioria dos vendedores cai e quebra o pescoço, figurativamente falando, pois é tão inútil tentar vender algo a um homem antes de primeiro fazer ele querer ouvi-lo, como seria mandar a terra parar de girar. Note bem como a velha senhora usou um sorriso e um aperto de mãos como ferramentas para arrombar a janela que levava ao meu coração. Mas a parte mais importante do episódio ainda está por vir. Lenta e deliberadamente, como se tivesse o tempo todo do universo que ela tinha no que me dizia respeito naquele momento, a senhora começou a cristalizar o primeiro passo de sua vitória em realidade, falando: vim aqui só para dizer. E aqui me pareceu que ela fez uma longa pausa. Que acho que você está fazendo um trabalho mais maravilhoso do que qualquer outro homem no mundo de hoje. Cada palavra foi enfatizada por um gentil, porém firme aperto em minha mão. E ela olhou através dos meus olhos e dentro do meu coração enquanto falava, após eu recobrar a consciência, pois virou piada entre meus assistentes no escritório que caí desmaiado. Destranquei a pequena trava secreta que fechava o portão e disse: entre, querida senhora, venha direto ao meu escritório particular. E com uma reverência elegante, digna dos cavaleiros de tempos antigos, a fiz entrar. Quando ela entrou em meu gabinete, indiquei-lhe a grande poltrona atrás de minha mesa, enquanto sentei na cadeirinha desconfortável que, em circunstâncias normais, teria usado como meio de desencorajá-la a ocupar muito do meu tempo. Por 3/4 de hora, ouvi uma das conversas mais brilhantes e charmosas que já escutei. E apenas minha visitante falou. Desde o começo, ela assumiu a iniciativa e tomou a liderança. E até o final daqueles primeiros 3/4 de hora, não encontrou nenhuma inclinação de minha parte de desafiar seu direito. Vou repetir, caso você não tenha pego pleno significado. Eu fui um ouvinte disposto. Agora chega a parte da história que me faria corar de vergonha, não fosse o fato de você e eu estarmos separados pelas páginas desse livro.
mas devo reunir coragem para relatar os acontecimentos, porque o episódio inteiro perderia o significado se não o fizesse. Como afirmei, minha visitante me extasiou com uma conversa brilhante e cativante por 3/4 de hora. Agora, sobre o que você supõe que ela falou nesse tempo todo? Não, você está errado. Ela não tentou me vender um livro, nem usou o pronome eu, uma única vez. Entretanto, ela não apenas tentou, mas realmente me vendeu algo. E este algo foi eu mesmo. Pouco depois de sentar na grande cadeira estofada, a senhora abriu um pacote que eu havia confundido com um livro que ela havia trazido para me vender. E é bem verdade que havia um livro no pacote. De fato, vários deles. Ela tinha um arquivo anual completo da revista que eu editava na época, Hill's Golden Rule. Ela folheou as páginas e leu alguns trechos que havia assinalado aqui e ali, assegurando enquanto isso que sempre havia acreditado na filosofia por trás das coisas que estava lendo. Então, depois de eu estar completamente mesmerizado e totalmente receptivo, minha visitante, com tato, mudou a conversa para o assunto que, suspeito eu, tinha em mente discutir comigo muito antes de se apresentar em meu escritório. Mas, e este é outro ponto no qual a maioria dos vendedores tropeça. Se tivesse invertido a ordem da conversa e começado por onde terminou, é provável que nunca teria tido a oportunidade de se sentar naquela grande poltrona. Se você tentou e deparou com a derrota, se você planejou e viu seus planos espatifarem-se diante de seus olhos, apenas lembre-se de que os maiores homens de toda a história foram produtos da coragem, e coragem, você sabe, nasce no berço da adversidade. Durante os últimos 3 minutos da visita, ela habilmente colocou diante de mim os méritos de alguns valores mobiliários que estava vendendo. Não me pediu para comprá-los, mas a maneira como falou sobre os méritos dos títulos, mas a forma tão impressionante como havia falado dos méritos do meu próprio produto, teve o efeito psicológico de fazer com que eu quisesse comprar. E embora eu não tenha feito nenhuma compra de títulos, ela fez uma venda, pois peguei o telefone e a apresentei a um homem para quem posteriormente ela vendeu mais de 5 vezes a quantia que tinha a intenção de vender para mim. Se aquela mesma mulher, ou outra mulher, ou um homem com o mesmo tato e personalidade que ela possuía, aparecesse, eu de novo me sentaria e ouviria por 3/4 de hora. Somos todos humanos e somos todos mais ou menos vaidosos. Somos todos parecidos a esse respeito. Ouviremos com grande interesse aqueles que têm tato para falar sobre o que é mais querido ao nosso coração. E então, por um senso de reciprocidade, também ouviremos com interesse quando o orador, enfim, trocar a conversa para o assunto mais querido ao coração dele. E no final, não só vamos assinar na linha pontilhada, como diremos, que personalidade maravilhosa. Em Chicago, há alguns anos, dirigi uma escola de vendedores para uma casa de valores mobiliários, que empregava mais de 1.500 vendedores. Para manter as vagas dessa grande organização preenchidas, tínhamos que treinar e contratar 600 novos vendedores toda semana. De todos os milhares de pessoas que passaram por aquela escola, apenas um homem compreendeu o significado do princípio que estou descrevendo da primeira vez que ouviu a análise. Esse homem nunca havia tentado vender títulos e admitiu com franqueza, quando entrou na aula de vendas, que não era um vendedor. Vamos ver se era ou não. Depois de esse homem terminar o treinamento, uma das estrelas entre os vendedores teve a ideia de pregar uma peça nele, acreditando que fosse uma pessoa crédula, que acreditaria em tudo que ouvisse. Assim sendo, a estrela
Deu uma dica de onde ele poderia vender alguns títulos sem muito esforço. A estrela disse que ele mesmo faria a venda, mas o homem a quem se referiu como sendo um possível comprador era um artista tão comum e compraria com tão pouca insistência que ele, sendo uma estrela, não desejava perder tempo com tal pessoa. O novo vendedor ficou encantado por receber a dica e imediatamente foi fazer a venda. Assim que saiu do escritório, a estrela reuniu as outras estrelas e contou sobre a brincadeira que estava fazendo, pois na verdade o artista era um homem muito rico e a estrela havia gasto quase um mês tentando vender para ele, mas sem sucesso. Acontece que todas as estrelas daquele grupo tinham ido ao mesmo artista e fracassado em interessá-lo. O novo vendedor ficou fora por cerca de 1 hora e meia. Quando retornou, encontrou as estrelas esperando por ele com um sorriso no rosto. Para a surpresa delas, o novo vendedor também estava com um largo sorriso no rosto. As estrelas entreolharam-se, curiosas, pois não esperavam que o novato retornasse naquele espírito alegre. Bem, você vendeu ao homem? Perguntou o autor da brincadeira. Certamente, respondeu o inexperiente. E descobri que o artista era tudo o que você disse. Um perfeito cavalheiro, um homem muito interessante. E tirou do bolso um pedido e um cheque de $2.000. As estrelas quiseram saber como ele havia conseguido. Oh, não foi difícil, respondeu o novo vendedor. Apenas entrei e conversei por alguns minutos. E ele mesmo trouxe à tona o assunto dos títulos e disse que queria comprar. Portanto, eu na verdade não vendi, e ele comprou por vontade própria. Quando ouvi falar da transação, chamei o novo vendedor e pedi que descrevesse em detalhes como havia feito a venda, e vou relatar o que ele contou. Quando chegou ao estúdio do artista, encontrou-o trabalhando em uma pintura. O artista estava tão absorto no trabalho que não viu o vendedor entrar. Então, o vendedor caminhou até onde pudesse ver a pintura e ficou lá parado, olhando sem dizer uma palavra. Finalmente, o artista ouviu. Então, o vendedor desculpou-se pela intrusão e começou a falar sobre a pintura em que o artista estava trabalhando. Ele entendia o suficiente da arte para ser capaz de discutir os méritos da pintura com certa inteligência e estava realmente interessado no assunto. Ele gostou da pintura e falou isso com franqueza, o que, claro, deixou o artista muito zangado. Os dois homens não falaram de nada além de arte por quase 1 hora, particularmente sobre a pintura que estava no cavalete. Por fim, o artista perguntou o nome do vendedor e seu negócio. E o vendedor, sim, o mestre em vendas, respondeu: Oh, meu negócio no meu nome não interessa. Estou mais interessado em você e sua arte. O rosto do artista iluminou-se com um sorriso de alegria. Aquelas palavras soaram como doce melodia nos ouvidos dele, mas para não ser superado por seu educado visitante, e insistiu em saber que missão o levara ao estúdio. Então, com um ar de relutância genuína, esse mestre em vendas, essa verdadeira estrela, apresentou-se e falou do seu negócio. Ele descreveu brevemente que estava vendendo, e o artista ouviu como se estivesse desfrutando de cada palavra. Após o vendedor terminar, o artista disse: Bem, tenho sido muito tolo. Outros vendedores de sua firma estiveram aqui tentando me vender alguns desses títulos, mas só falavam de negócios. Na verdade, me incomodavam tanto que tive que pedir a um deles para ir embora. Agora deixe-me ver. Qual era o nome dele? Oh, sim, era Perkins. Perkins era a estrela que planejou o truque esperto para aplicar no novo vendedor. Mas você apresentou o assunto de modo tão diferente
que agora vejo o quanto tenho sido tolo, e quero 2.000 em títulos. Pense nisso. Você apresentou o assunto de modo tão diferente. E como esse novo vendedor apresentou o assunto de modo tão diferente, fazendo a pergunta de outra maneira: o que esse mestre em vendas realmente vendeu ao artista? Vendeu títulos? Não. Vendeu a pintura que ele estava pintando em sua tela. Os títulos não passaram de detalhe. Não ignore esse ponto. Esse mestre em vendas lembrou da história da senhora, que me distraiu por 3/4 de hora, falando sobre o que era mais querido ao meu coração. E aquilo o impressionou tanto que ele decidiu estudar seus compradores potenciais e descobrir o que os interessaria mais para poder falar a respeito. Esse vendedor novato ganhou 7.900 em comissões no primeiro mês em campo, na frente do segundo colocado por mais que o dobro. E a tragédia foi que nenhuma única pessoa da organização inteira, dos 1.500 vendedores, deu-se ao trabalho de descobrir como e por que ele se tornou a verdadeira estrela da empresa. Um fato que acredito justifica plenamente a reprimenda bastante ácida sugerida na lição 9, que pode ter lhe ofendido. Um Carnegie, um Rockefeller, um James J. Hill ou um Marshall Field acumulam fortunas mediante a aplicação dos mesmos princípios disponíveis para todos nós. Mas invejamos a riqueza deles sem sequer pensar em estudar suas filosofias e nos apropriarmos delas. Olhamos para um homem bem-sucedido na hora do seu triunfo e nos indagamos como ele conseguiu, mas ignoramos a importância de analisar seus métodos e esquecemos o preço que ele teve que pagar na preparação cuidadosa e bem organizada antes de poder colher os frutos dos seus esforços. Ao longo deste curso sobre a lei do sucesso, você não encontrará um único princípio novo. Todos são tão velhos quanto o mundo civilizado. Ainda assim, você encontrará apenas umas poucas pessoas que parecem entender como aplicá-los. Eu preferiria começar de baixo e subir até o topo, do que começar do topo e ter que permanecer lá.